E hoje o diretor de política monetária do Banco Central, Newton Davi, esteve na cidade de São Paulo. E ele, num evento, reforçou que a autoridade monetária vai manter a taxa de juro em um patamar contracionista por um período prolongado. Durante o evento do Banco Paine, em São Paulo, o diretor afirmou que a desancoragem das expectativas de inflação é o que mais incomoda o Banco Central neste momento e que o alerta está para assegurar o cumprimento da meta. Newton Davi explicou que, embora a política monetária não devesse reagir diretamente a choques temporários de oferta, como, por exemplo, a disparada do preço do petróleo e das commodities, esses eventos acabam contaminando as projeções para os anos seguintes. Ele ponderou ainda que as decisões do Copom não afetam mais o cenário de 2026 e que o horizonte relevante agora é o ano de 2027 e além. Você viu ali no texto? Tinha um nome, Lucinda Pinto. Pois ela está aqui para nos contar como é que foi o tom desta fala do diretor, Lucinda, e se de fato te pareceu que o diretor, o principal responsável ali pela política monetária, está de fato preocupado e reforça aquele tom visto no mercado financeiro, dizendo assim, olha, o ciclo está para acabar. Foi essa temperatura que você pegou hoje? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Quando a gente ouve um diretor de política monetária, um diretor do Banco Central, até quando ele não diz nada novo, ele está dizendo alguma coisa, né? Então, quando ele reafirma o seu discurso, ele está trazendo ali uma mensagem para o mercado. E acho que foi isso que o Newton Davi trouxe hoje. O que ele deixou muito claro é que o Banco Central não abandonou a busca pelo centro da meta, na verdade, embora ele admita que a política monetária agora produz um efeito lá na frente, não é mais em 2026, portanto, essa inflação mais alta que a gente está vendo já se consolidando, né, mais perto dos 5% em termos anualizados, isso parece que é muito improvável que se reverta, mas ele deixou claro que ele tem o Banco Central o dever legal, ele até usou essa expressão, de continuar perseguindo a meta. Então, sim, o que ele trouxe, obviamente ele não deu ali nenhum guidance, inclusive ele disse que o BC não tem condição hoje de dar um forward guidance, porque ele não tem informação, ele não consegue se comprometer com nada, porque o cenário está muito incerto. Mas ele deu claramente a mensagem de que essa piora de expectativas que a gente tem assistido, isso vai motivar o Banco Central a manter o juro muito alto. Então, naquele ambiente onde ele falou, inclusive, o seu anfitrião já alterou a projeção de Selic para 14%, né? O Selic final aqui após o ciclo, no final de ciclo, no fim de 2026. O Banco Paine fez essa revisão de expectativa para Selic durante essa semana. Então, ele obviamente não se comprometeu com nenhuma taxa, não deu nenhuma indicação de ritmo, nada disso, mas o que fica entendido é que esse cenário de piora de expectativas no médio prazo aí, isso vai motivar o Banco Central e ele repetiu isso muitas vezes, né? Te pareceu mais hawkish do que você imaginava, especialmente tendo em vista, por exemplo, o que a gente começa a ouvir no mercado, como, por exemplo, foi ontem a conversa da Solange Surur aqui, nosso colunista aqui no Fechamento de Mercado, quando ela levantou a preocupação, ela indicou a preocupação de parte dos agentes do mercado de que o Banco Central poderia, eventualmente, numa hipótese, começar a olhar para o teto e não para o centro da meta. O tom foi mais hawkish do que você esperava? Sim, foi um tom bastante hawkish nesse sentido. Ele não é um tom diferente do que ele vem adotando nas últimas aparições. Mas, como eu disse, quando ele reafirma, ele está provavelmente dando ali uma mensagem de que não mudamos, vamos manter aqui. Esse é o caminho que vamos prosseguir nesse caminho, a gente não alterou nada. Então, é sim uma mensagem mais hawkish. Ele enfatizou muito uma preocupação com o comportamento das projeções para 2028. Porque o que ele traz é que
era de se esperar, ele usa a seguinte expressão, que a perturbação, né, que é esse aumento de projeção para 2028, que isso já tivesse passado. E não é isso que a gente está assistindo. Há uma deterioração do cenário, não só para 2027, mas também para 2028, que ele diz que essa piora de expectativa para o outro ano, ela é inercial, é fruto da inércia, mas que isso deveria ter já se acalmado. Então, diante dessa fala, o que fica claro é que realmente o espaço para um corte de juros ele está pequeno. Levando-se em conta que o horizonte relevante do Banco Central tem 18 meses e a gente já está no fim de maio. Então, de fato, o horizonte relevante já está em 2028, né? Então, assim, me parece bastante adequado ele colocar esse número no discurso agora, né? Ele até esclareceu isso, que hoje o horizonte relevante ainda é o fim de 2027, okay. Mas daqui a pouquinho, né? São poucos meses para a gente migrar para 2028. E ele trouxe muito essa preocupação também, Naka, com o fluxo financeiro para as famílias. E aí ele está falando de crédito, né, de grande endividamento das famílias, que foi uma coisa que a gente viu acontecer no passado e que agora está começando a se reverter, mas ele não expressou isso de forma literal, mas obviamente que todas essas medidas que o governo tem adotado para estimular a economia, tudo isso entra nessa conta. E essas medidas, por exemplo, essa do MEI, essa é uma coisa que não está na conta do mercado e isso pode trazer uma pressãozinha adicional nesse cenário aí prospectivo de inflação. Então, tudo leva a crer que o Banco Central hoje está muito mais cauteloso e vai provavelmente se manter dessa forma aí nos próximos meses. E diante de todo o seu relato, que a Lucinda estava lá no evento, me parece, me corrija se eu estiver errado, Lucinda, que se por acaso a guerra no Oriente Médio acaba agora, hoje, e o Strait de Hormuz volta a passar tudo ali. Mesmo assim, não parece haver instantaneamente, ou como diz o Banco Central, não tem uma relação mecânica com as projeções, porque boa parte dessa piora não diz respeito à guerra. Exatamente. Primeiro, tem aquela história de que serão meses para normalização. Aliás, no evento isso foi trazido não por ele, mas por outras pessoas que participaram ali do debate, essa ideia de que serão alguns meses para que a oferta de petróleo se normalize. Isso é a primeira questão. Mas, número 2, sim, a pressão inflacionária, esse estrago, digamos assim, no cenário de inflação que a gente está assistindo neste momento, tem muito a ver, sim, com esses estímulos fiscais que o governo está concedendo e com a ausência de um ajuste à frente. De uma indicação de que isso vai acabar, né? Aliás, um tema que foi também trazido ali nesse debate é que este governo está criando uma crise que, se ele for reeleito, ele vai ter que administrar e que será um desafio inédito para o presidente Lula. Então, esse é um assunto até para a gente discutir em outro momento. Mas, não, está combinado. Está contratada essa análise, porque muita gente diz que é muito parecido com ali o Dilma 1 para o Dilma 2. Você contratou uma crise para o próximo mandato, para o próximo presidente, seja ele quem for. Lucinda, obrigado pela conversa. Até amanhã. Até amanhã.